Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Aleph Freitas e hoje vou começar o vídeo com o tema Como Fiquei Cego. Vou estar convidando minha mãe para contar hoje um pouco a minha história. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Val e é com muito orgulho que estou aqui hoje, para contar um pouco da história desse menino de ouro, esse guerreiro que já passou por muitas batalhas e está aí firme e forte, ajudando, como voluntariado para estar dando aulas de braille mais lá para frente, e ajudando as pessoas também, que estão passando pelo mesmo processo que ele já passou. Então tudo começou assim, a história dele. Com 8 meses ele começou a ter convulsões e nós levamos para o hospital. Foi diagnosticado um tumor cerebral do tamanho de uma laranja. E os médicos falaram assim que ele precisaria fazer a cirurgia, mas nessa cirurgia ele não teria nem 10% de chance de ele sobreviver. E se ele não fizesse a cirurgia também, o máximo que ele teria de vida seriam 6 meses. E se ele passasse um pouquinho de 6 meses, ele iria começar a perder tudo, o movimento do corpo, a visão, e ele acabaria ficando vegetando numa cama até ele entrar em óbito. E aí, como na cirurgia não tinha nem 10% de chance de ele sobreviver, eu optei por tirar ele do hospital e trazer para casa. E eu trouxe para casa e comecei a ligar para todos os hospitais para uma confirmação, e todos os hospitais falavam a mesma coisa, que não teria o que fazer. E lá no Hospital de Clínicas, o Dr. Isaac falou assim que ia somente fazer um acompanhamento de cada 6 meses e não saberia também quanto tempo de vida ele tinha. Mas, para a surpresa de todos, foi passando os anos e ele tomava fenobarbital, tomava Frisium, e as convulsões já estavam controladas, e foi passando o tempo e ele foi crescendo, e aquele tumor ficou estagnado, não se mexia, não crescia, e ele foi crescendo, para a surpresa de todos os médicos. E com 5 anos de idade ele já era considerado pelos médicos um milagre. E ele era um menino também muito inteligente, muito esperto, muito ativo, muito bondoso, sempre prestativo a ajudar todas as pessoas. E ele foi crescendo e foi passando, entrou na adolescência, começou a fazer cursos, era um menino muito estudioso. E nesses cursos ele fez informática, ele se formou em teologia, ele se formou em Libras. Mas aí, com 19 anos, ele começou a perder o movimento dos braços, das pernas, e ele começou a ficar com a visão turva. E aí, em menos de 3 meses, ele já havia perdido praticamente 80% da visão, e ele já estava numa cadeira de roda, ele estava já no fundo de uma cama usando fralda. E aí começou um processo muito doloroso, uma correria, para os hospitais. E aí resolveram internar ele lá no Hospital de Clínicas e fizeram uma nova ressonância. E ali foi constatado que o tumor deu uma leve crescidinha, causando uma hidrocefalia, que é água no cérebro. E ali os médicos falaram assim que iriam fazer uma cirurgia de emergência para uma colocada de uma válvula. Mas nessa cirurgia também era muito arriscado também, que ele não tinha muita chance de sobreviver. E se ele sobrevivesse, ele poderia voltar com déficit de memória, ele poderia voltar com várias sequelas. E aí ele fez a cirurgia, no outro dia teve muitas reações, e passou o 2º dia, 3º dia, ele começou a convulsionar mais ainda do que já estava. E os médicos vieram e falaram assim que com certeza seria a válvula que não tinha dado certo, queriam ter que trocar por outra. E mais no 3º dia ele começou a ter tantas convulsões, uma atrás da outra. E em uma dessas convulsões, ele teve uma convulsão de 10 minutos, onde o médico chegou e falou assim para nós: olha, não tem mais o que fazer, a gente já deu tudo quanto é anticonvulsivos mais forte que tem e não passa essa convulsão, ele vai entrar em óbito. Mas, para surpresa de todos,
acabou a convulsão depois de 10 minutos. E os médicos falaram assim, olha, ele não entrou em óbito, ele está vivo ainda, mas quando ele voltar, ele vai voltar com déficit de memória, então ele não vai mais saber nem quem ele é. Mas para surpresa, novamente, dos médicos, ele voltou conversando e estava bem. E a partir desse dia as convulsões começaram a parar e ele começou a ter uma recuperação. Mas os médicos tomaram a decisão de tentar fazer uma cirurgia da retirada do tumor. Mas com aquele mesmo diagnóstico, que nessa cirurgia agora ele não tinha nem 5% de chance dele sobreviver. Então pra gente foi um desespero, foi para toda a família, para os parentes ou amigos. E foi um desespero muito grande, porque se a gente não fizesse a cirurgia, os médicos falaram assim que ele teria 15 dias de vida. E se ele fizesse a cirurgia, ele não tinha nem 5% de chance de sobreviver. Ou se ele sobrevivesse também, ele tinha 90% de chance de ficar vegetando numa cama, com déficit de memória, vegetando, ia perder todo o movimento do corpo. Então foi marcada essa cirurgia, mas no dia da cirurgia não tinha vaga na UTI. Marcaram para 2 dias depois. 2 dias depois, também, depois de marcado, ele em jejum também, novamente não tinha vaga na UTI. Resumindo, ele já estava 15 dias no hospital para fazer essa cirurgia e a gente com o coração assim, desesperado, porque era só Deus, era só um milagre na vida dele, porque se ele fizesse a cirurgia, né, as chances seriam as mínimas, se ele não fizesse também, né, ele também não teria muito tempo de vida. E daí quando foi na quarta tentativa de marcar essa cirurgia, quando os médicos falaram que novamente não tinha vaga na UTI, eu tomei uma decisão. Eu falei, doutora, eu vou levar meu filho para casa sim, já que não deu certo, eu vou levar ele para casa sim mesmo. E aí eu tive que assinar um termo de responsabilidade. E os médicos, né, não gostaram daquilo, porque eles queriam fazer a cirurgia, porque eles achavam que era a única chance. E a visão ele já não tinha mais, porque daí nessa cirurgia da colocada da válvula, ele perdeu totalmente a visão, 100%. Então eu falei assim, eu vou levar ele para casa assim mesmo. E aí a gente trouxe ele para casa, foi tomando todos os cuidados, continuou com o medicamento anticonvulsivo, que ele toma até agora. E a gente trouxe ele para casa e ali em casa ele estava da mesma maneira ainda, usava fralda, não caminhava, eu tinha que alimentar com ele, né, eu mesmo dando comida na boca dele. Mas em 15 dias a gente começou uma batalha, eu falei para ele assim, vamos lutar, você vai voltar a andar, caminhar de volta, vai voltar a andar. E na reconsulta que você tem daqui 15 dias, você vai voltar com suas próprias pernas. Eu não vou carregar você numa cadeira de roda. E ele aceitou, como sempre, porque ele é um guerreiro. Ele falou assim, tudo bem, mãe, eu aceito. Aí ele começou a fazer bicicleta ergométrica. A gente também adaptou lá umas coisas assim com elástico. E aquelas bolinhas para ele estar fazendo fisioterapia. E em 15 dias, esse guerreiro batalhando, se esforçando, voltou todo o movimento dele, das mãos, das pernas. Começou a se alimentar sozinho com 15 dias. A visão dele não voltou. Mas para nós já era uma vitória muito grande. Ele já está caminhando sozinho. E ele retornou, com 15 dias, a gente retornou no hospital de clínicas para reconsulta. Onde foi uma surpresa, né, para o médico, que ele chegou andando, caminhando com as próprias pernas. E vem uma outra neuro com toda a ficha dele lá que ele tinha deixado no hospital, com tudo o que tinha havido, né, acontecido. E ela falou assim para mim, mãe, aqui está escrito que você não aceitou fazer a cirurgia. E eu falei, sim, eu não aceitei, não deu certo 4 vezes, então eu levei para casa do jeito que ele estava. E ela falou assim, pois é, mãe, e eu não sei o que aconteceu, a gente não entende o que aconteceu, mas foi bom não ter feito essa cirurgia, porque o tumor dele calcificou. Ela falou assim para mim, assim, eu vou te explicar o que é calcificar. O tumor virou uma pedra, virou um osso e a tendência é ele não crescer mais. Então para nós foi uma alegria muito grande. Os mistérios de Deus a gente não entende. Então a gente voltou para casa e continuou naquele processo de fisioterapia.
Em menos de 3 meses a gente já estava fazendo caminhada, já nas pracinhas, na rua. E ele já não usava mais nem o andador. E graças a Deus, depois desse dia, ele só foi melhorando. E aí a gente começou a ficar desesperado, porque falava assim, agora ele tá bem, tá andando, tá caminhando, mas ele não enxerga, perdeu a visão. E ele era um menino muito ativo, que fazia tudo, não dependia de ninguém, e agora ele dependia totalmente da gente e a gente não sabia o que fazer. Aí foi onde que eu comecei a procurar ONGs, comecei a procurar ajuda, e a gente acabou, né, sabendo dessa instituição, o IPC, o Instituto Paranaense dos Cegos, e graças a Deus, né, e graças a todos eles lá, ele está tendo uma boa melhora, não precisou de psicóloga, não precisou de acompanhamento psicológico, e ele só tem só melhorado, ele tem se esforçado muito, lá ele tem aprendido muitas coisas, ele fez o braille, e agora com essa pandemia aí que ele não está indo lá, ele está fazendo as aulas em casa. Todos os professores passam para ele lição de casa. Ele tem feito aulas de culinária, ele já fez tapioca, ele fez omelete, ele fez amendoim salgado. E tudo que os professores passam para ele, sim, ele faz com toda determinação, com força, sempre alegre, sempre feliz. E ele tem passado para todas as pessoas que rodeiam ele, para mim principalmente, como mãe, e para toda a família, para os irmãos, para o pai, para toda a família. Ele tem passado assim uma força muito grande, a gente tem se inspirado muito na força dele. E quando a gente não tá muito, tá meio assim, a gente já começa a brincar com ele, e ele sempre com um sorrisão, sempre fazendo brincadeira, muita palhaçada, porque ele tá com essa carinha séria agora, mas ele é muito palhaço, a gente faz muita brincadeira, a gente se diverte, a gente ri um monte. Então ele é um guerreiro, e agora ele quer cada vez mais, ele quer estudar, ele quer fazer braille, ele quer fazer culinária, porque o pensamento dele é ser um voluntário para ele poder mais tarde estar dando aula de braille, ele está podendo ensinar as pessoas, ele está podendo ajudar as pessoas, assim como ele também tem recebido muita ajuda. E eu também estou muito feliz com todos os professores lá do Instituto, que têm dado a maior força para a gente. E nós agradecemos muito a nossa família, os parentes, os amigos, e todos têm sempre dado a maior força para a gente. E eu agradeço muito a Deus por ter me dado esse filho maravilhoso, esse filho abençoado. Eu tenho muito orgulho de ser mãe desse guerreiro, desse menino de ouro. Porque hoje em dia a gente vê as pessoas reclamando tanto da vida, por poucas coisas. E ele que perdeu a visão, mesmo assim, ele tem sido um guerreiro, ele tem sido forte. E ele tem passado para todas as pessoas uma alegria muito grande. Então eu agradeço muito. E eu agradeço também por ter participado, né, desse canal dele. E agradeço a todos que têm se inscrito lá no canal, que têm curtido, e todos que têm dado a maior força. E agradeço a você que está aí, que eu sei que, né, que vai estar se inscrevendo, vai estar curtindo esse canal dele. Muito obrigado. Beijos e até mais. Se gostou, deixe seu joinha, se inscreva-se no meu canal. Tchau, tchau.